Înălțat să fie Domnul stânca, acum mereu și... Bom dia, irmãos. Deus os abençoe. Que alegria, que felicidade. Nos encontrarmos no dia de hoje nessa grande festa espiritual. Promessa já cumprida por parte de nosso Deus, que sempre nos prometia. Glória a Deus. Glória ao teu santo nome. Estamos todos cheios de alegria, de felicidade, de emoção, porque no dia de hoje cumpre-se uma promessa maravilhosa que o Senhor nos fez faz muito tempo, muitos anos, que Ele dizia que nos prometia que nossa querida irmã nos visitaria aqui, nesse povo, nessa nação aqui na Romênia. E hoje cumpre-se essa promessa grande, maravilhosa. Glória a Deus! E todos nós sabemos que a partir deste momento, a partir deste instante, não somente nós, os que somos da igreja, vamos receber essas grandes bênçãos por parte de Deus, senão também toda essa nação, todo esse povo serão abençoados. A glória, a honra e o louvor sejam sempre para nosso Pro Deus. No dia de hoje, nos sentimos muito felizes, mas também muito agradecidos com a presença em primeiro lugar de nossa querida irmã Maria Luísa. Mas também damos uma grande bem-vinda a nosso irmão César Moreno, administrador-geral da igreja, mas também colaborador de nossa irmã Maria Luísa na parte espiritual na igreja. No dia de hoje, também nos acompanha nossa irmã Ângela Oviedo, esposa de nosso irmão César, mas também vice-presidente da Fundação Internacional Maria Luísa de Moreno e, como dizia também, ajuda na parte espiritual na igreja. Também lhes damos uma cordial bem-vinda aos irmãos César Luiz e ao irmão Dylan, os filhos de nossos queridos irmãos César e a irmã Ângela. Bem-vindos. Também está aqui conosco, nos acompanha no dia de hoje o irmão Ivan Dario Moreno, o filho mais novo de nossa irmã Maria Luísa. E também tenho o prazer, a alegria de apresentar também o irmão Johnny Arcaro, que é o supervisor das igrejas na Espanha. Bem-vindos todos, é um prazer recebê-los. Estamos muito felizes, muito contentes por isso. Bênçãos que o Senhor nos concede no dia de hoje. Gostaria, em poucas palavras, resumir para vocês, como a maneira de testemunho, algo que o Senhor realmente revelava, mostrava sobre essa grande bênção que estamos recebendo hoje. Lhes conto, irmãos, que faz pouco tempo, no início desse ano, eu tive um sonho, uma experiência, onde realmente eu pedi ao Senhor, no mesmo sonho, que desejava que a irmã Maria Luísa nos visitasse aqui nessa nação, nesse país. Mas também a maneira do ser humano, eu perguntava ao Senhor, mas Senhor, quando será esse momento? Quando se cumprirá essa grande bênção? E o Senhor, no meio daquele sonho, me disse, na segunda vinda da minha filha, da irmã Maria Luísa, a Europa vai te visitar, vai nos visitar na Romênia? E isso, irmãos, conto-lhes que quando aconteceu o estudo bíblico em Portugal, eu recordava ao Senhor aquele sonho,
dizia: Senhor, tu me prometeu isso? E então, eu recordando ao Senhor realmente o que ele tinha me prometido através do sonho. Porque eu vi naquele instante que a irmã estava visitando a igreja de Portugal, dando o estudo bíblico. E assim recordei ao Senhor realmente o que ele mesmo tinha me prometido, de que na segunda vinda da irmã aqui neste continente, na Europa, ela viria nos visitar. Então eu dizia ao Senhor: Senhor, nesse momento a irmã esteve em Portugal, que é parte desse continente da Europa. Então é a primeira vinda depois que tu me falastes, me dissestes. Então na segunda vinda, quando retornar aqui na Europa, terá que nos visitar porque tu prometestes? Lhes conto, irmãos, que em um mês depois daquela grande bênção, quando vi que sim, teve o estudo bíblico em Portugal, começamos a orar todos os dias. Durante todo o mês, em todos os cultos, irmã, oramos para que você nos visitasse. E funcionou. No dia de hoje, o Senhor nos cumpriu esse grande desejo e, sobretudo, o cumprimento da palavra de Deus, como ele confirmava, como ele falava e como nos dizia. Na segunda vinda da irmã aqui na Europa, vos visitará. E hoje, que emoção, que alegria, que felicidade desfrutar dessa grande bênção. E, sobretudo, sabemos e reconhecemos que é o cumprimento das promessas da palavra do Deus poderoso. Glória a nosso Deus! Louvores a nosso Deus, louvores ao Todo-Poderoso. Irmã, queremos lhe dizer que nesse país a amamos com todo o coração. A amamos, a valorizamos, a apreciamos. Porque através de você, Deus nos mostrou esse caminho, esse evangelho e, sobretudo, nos aproximou dele. Através de seus ensinamentos, através de sua forma de ser, assim que todos nós a valorizamos. Muito obrigada a todos. E nesse momento, também tenho o prazer de apresentar-lhes o irmão Jonier Caro, que é o supervisor das igrejas na Espanha. Vou deixá-los na companhia do nosso irmão Jonier e que desfrutem dessa grande bênção. Irmãos e irmãs, boa tarde. Deus os abençoe. Que alegria estar aqui na igreja hoje, 31 de agosto de 2024. Deus está fazendo história aqui com vocês, aqui na Romênia. A igreja hoje vai ser muito abençoada. E eu os convido agora, irmãos, que fiquemos de pé, irmãs também, fiquemos de pé. Vamos orar ao Senhor. Neste momento, vamos pedir a Deus que Ele esteja aqui conosco, nos acompanhando, e que hoje podemos sentir a Sua presença mais do que nunca. E vamos entregar esse culto ao nosso Deus. Pai Celestial, bendito Senhor, Deus da glória, Rei dos céus, Senhor, a Ti queremos dar-te graças por toda a Sua bondade, por Tua misericórdia com todos nós, por nos olhar, Senhor, com esses Seus olhos de bondade, ternura e amor, Senhor, glórias ao Teu nome. Hoje viemos a entregar-te nossos corações e viemos também, Senhor, aprender nesse estudo bíblico em que vamos desfrutar de Ti, Senhor, da Tua palavra, com a nossa irmã Maria Luísa. Esse culto é para Ti, Senhor, queremos entregar-te, Senhor, porque viemos desfrutar de Ti, Deus bom. A honra e a glória seja sempre para Ti, Pai amado. Abençoa, Senhor, manifesta-te, glorifica-te hoje com Teu poder, no nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias ao nosso Deus. Bendito seja nosso Deus. Os convido agora que se sente, irmãos e irmãs. Vamos cantar a Deus. Vamos cantar ao Senhor o hino 135, Belas Palavras de Vida.
bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Bendito y adorado nosso Deus. Maravilhoso é o Senhor. Os convido agora, irmãos, que fiquemos de pé, irmãos e irmãs. Vamos cantar coros ao nosso Deus. E vamos também nos deleitar cantando esse Deus precioso e maravilhoso. Tão grande é nosso Deus e tão misericordioso. Por isso merece todo o nosso amor. E vamos cantar o coro 103, que leva por título Não há Deus tão grande como tu. Não há Deus tão grande como tu, nem o sol
Bendito e adorado nosso Deus. Que maravilhoso cada dia aprender da Bíblia, mas também temos o livro de vivências. Assim como na antiguidade o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas, hoje a nossa irmã nos tem deixado o livro de vivências. Nele, nossa irmã Maria Luísa também nos ensina e nos permitiu ver tudo o que Deus fez com ela desde o princípio. Já faz mais de 50 anos quando Deus levantou essa sua igreja. Glória a Deus. Vamos cantar o coro 134. Tu és o caminho. Bendito é nosso Deus, irmãos. Deus cumpriu sua palavra. E como disse, por meio da nossa irmã Maria Luísa, que a sua igreja cresceria em nível mundial. Hoje vocês são a mostra disso. Glórias a Deus. Eu quero deixar agora na companhia da nossa amada irmã Maria Luísa. Que Deus abençoe. Obrigado. Que o Senhor abençoe vocês grandemente hoje. Vocês podem sentar. No meu coração já tinha o desejo de vir há mais ou menos 2 anos e sempre estava nos meus pensamentos vir e eu esperava a vontade do Senhor. E neste momento eu lembrei as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele disse para os seus apóstolos, ele disse: ide pelo mundo todo e pregai o evangelho a toda criatura. E quando o Senhor disse o mundo todo, ele também tinha o seu plano na Romênia, o plano de Deus. O Senhor, naquela época, ele deu sinais. Ele disse: estes sinais acompanharão os que creem. Os que creem no Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho que significa as boas novas de salvação. Porque as antigas novas ou leis de salvação era a lei de Moisés. E as boas novas são o Evangelho de Jesus Cristo. E o Senhor, ele disse que havia sinais que eram falar em outras línguas, não em línguas normais, mas línguas celestiais, angelicais.
que pessoas orariam pelas pessoas que estavam doentes e os curariam, fariam milagres. E dessa forma, cada um dos seres humanos estaria percebendo o verdadeiro caminho que deveria andar para chegar a Deus. Por isto, nós agradecemos ao Criador dos céus e da terra. E aqui estamos reunidos, um grupo de corações com a vontade de amar a Deus, de seguir o seu caminho, de cumprir os seus mandamentos e depois ganhar a vida eterna. É isso. O Senhor, na antiguidade, quando ele ia destruir Sodoma e Gomorra, ele disse, estou falando para aqueles que já leram a Bíblia toda, ele disse que destruiria essas cidades e Abraão disse, Senhor, mas não terás misericórdia dessas pessoas? E se há justos? Se há 50 justos nessa cidade, tu vais destruí-los? E o Senhor disse, mas não há 50. E Abraão disse, mas e se houver 40? Ele disse, não há. Mas e se houver 30, 20, 10? E o Senhor disse, se houver 10, eu não destruirei a cidade. Mas somente tinha um. Como era o nome dessa pessoa? Vocês leram a Bíblia. Vocês leram a Bíblia. Então, nós vemos como Deus tem misericórdia de uma pessoa. E nós agradecemos a Ele por isto. E hoje, nós estamos agradecendo ao nosso Deus porque Ele teve misericórdia daqui da Romênia. E o Senhor, Ele dará muitas bênçãos. Ele dará muitas bênçãos para este país. Para vocês, especialmente. Glória ao nosso Deus. Sim. E, portanto, também estaremos cumprimentando com muito carinho todos os nossos irmãos e irmãs que vão assistir este vídeo em diferentes lugares do mundo. Uma saudação para todos vocês, que o meu Deus abençoe. Nós estamos aqui na Romênia, onde os irmãos amam vocês também. Portanto, muito obrigada. E agora vamos começar o nosso estudo bíblico de hoje. Vocês já sabem como são os estudos bíblicos, onde há perguntas e respostas. Mas antes disso, eu farei uma breve meditação e vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 8. Nós estaremos meditando no Antigo Testamento, quando Deus deu as leis a Moisés. E Deus disse para ele que ele devia ensinar toda essa lei para o povo e que o povo todo teria de cumprir esses mandamentos, cumprir todas essas regras, ordens, para que eles pudessem ganhar a vida eterna. E o Senhor disse para Moisés que ele tinha escolhido esse povo de Israel para que fosse um povo exclusivo, singular, único no mundo, que Deus estaria abençoando porque seria um povo santo. Mas as coisas não aconteceram
como Deus tinha planejado com esse povo de Israel físico. E como Deus, ele sabia que eles falhariam com ele, Deus, no seu pensamento e no seu coração, já tinha planejado que no futuro ele levantaria um povo exclusivo, santo, único, e que seria feito de pessoas, de muitas pessoas, de todas as nações. Naquela época, o Senhor escolhera somente os israelitas. Mas como o Senhor, ele já sabia como o povo ia fracassar, Deus disse não. O meu povo será santo e exclusivo, mas será a igreja de Jesus Cristo. Será Jesus Cristo quem eu enviarei e ele formará esse povo perfeito. E é por isso que nós hoje nos sentimos orgulhosos de Deus ter olhado para nós com olhos de misericórdia. E conosco ele está formando esse povo exclusivo, singular, único. Mas o mais lindo, o mais belo desse assunto é que agora em mais de 100 países nós temos congregações dessa a nossa igreja, daqui de onde Deus está se manifestando com seus dons espirituais. E isto nos enche de orgulho, porque o Senhor Jesus, ele tinha feito a promessa que o seu povo Israel espiritual, que somos nós, ou a sua igreja, seria perfeita e que ele estaria a aperfeiçoando. E é por isso que nós estamos aqui diante de Deus e nós sabemos que ele vai nos aperfeiçoar. Porque nós estamos dizendo para ele, eu quero seguir o seu caminho, eu quero seguir os seus mandamentos, eu quero agradá-lo, porque eu quero ganhar a vida eterna. E eu sei que o Senhor, ele vai nos abençoar, porque ele nos escolheu, e ele fará de nós criaturas perfeitas. É por isso que diz aqui, em Deuteronômio, no capítulo 8, no verso 11, Deus disse a Moisés, ensina para o povo o seguinte, cuida-te, no verso 11 nós estaremos lendo, cuida-te para não te esqueceres do Senhor teu Deus, para cumprir seus mandamentos, seus decretos e seus estatutos que eu te ordeno hoje. Não suceda que comas e te sacies e edifiques boas casas em que habites, e tuas vacas e tuas ovelhas se aumentem, e tua prata e teu ouro se multipliquem, e tudo o que tens aumente. E por essa causa, se eleve teu coração, fique cheio de orgulho teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te fez caminhar por um deserto grande e espantoso, cheio de serpentes abrasadoras, e de escorpiões, e de sede, onde não havia água. E ele tirou água da rocha da pederneira para ti, que te sustentou com maná no deserto. Lembremos que o Senhor fez chover o maná. Pão do céu, ele chamou.
E aqui está dizendo Deus a Moisés: lembra para o povo novamente esses mandamentos ao povo para que eles possam praticá-los. Mas, como eu disse antes, o povo falhou. E agora, os que devem cumprir esses mandamentos somos nós. Hoje, nós somos quem deve cumprir estas coisas. Isto é para nós hoje. Não ficou na antiguidade. Não ficou no esquecimento. É a palavra viva de Deus. E como Ele está formando o seu povo novo, esses mandamentos, nós devemos lê-los, aprendê-los e praticá-los. E nós estamos lendo no verso 17. Diz que depois dessa pessoa ou esse povo chegar a se multiplicar e se enriquecer, eles começariam a menosprezar a Deus. E no verso 17 diz: não digas, pois, em teu coração, meu poder e a força da minha mão me trouxeram esta riqueza. Quer dizer que eles iam dizer que não tinha sido pela bênção de Deus, mas que tinha sido pela capacidade humana deles, ou até mesmo a inteligência deles, a astúcia deles, para conseguir chegar a todas essas riquezas que eles tinham. Então Deus aqui estava dizendo: não pensem dessa forma. Se lembrem que eu dei todas essas bênçãos para vocês. E dessa mesma forma, hoje, nós, quando Deus nos abençoa, nós não devemos dizer é a minha capacidade humana, é a minha intelectualidade, é o meu estudo, a minha preparação, a minha formação, porque eu aprendi uma profissão, uma arte, e é por isso que eu me enriqueci, porque eu sou muito inteligente e eu tenho muita astúcia e sagacidade. Nós não devemos dizer isto. Nós devemos dizer que o que somos e o que temos é porque Deus tem dado para nós. E é por isso que nós devemos dar a glória e a honra para Deus. Diz no verso 18. Diz: mas te lembra do Senhor teu Deus, porque Ele te dá o poder para fazer as riquezas, para confirmar sua aliança, que jurou a teus pais, como hoje se vê. Lembremos que Deus jurou para Abraão. Diz na Bíblia que Deus disse para Abraão: serás pai de muitas nações, e eu abençoarei a tua descendência. E Deus estava falando para ele, era da igreja de Deus, ou do povo de Israel espiritual. O povo que o Senhor Jesus Cristo estaria formando, e que nós, orgulhosamente, nos sentimos que estamos fazendo parte desse povo. E é por isso que o Senhor aqui quis lembrar e disse que com a sua aliança jurou a teus pais, que dizer a Abraão, como hoje se vê, como hoje estou lembrando para vocês, era o que o Senhor quis dizer. Mas se te esqueceres do Senhor teu Deus, verso 19, e andares após outros deuses, ou da idolatria, ou das esculturas, das estátuas, dos quadros, ou de crer nos mortos, ou adorar e venerar os demônios, os mortos, e ter presságios e superstições. O Senhor, Ele disse no 19, e os prestar homenagem, e ante eles te inclinar,
Eu hoje afirmo contra vós que certamente quem fizer essas coisas perecereis ou morrerão. Diz, como as nações que o Senhor destruirá diante de vós, assim perecereis, porquanto não atendestes à voz do Senhor, vosso Deus. Por não ter obedecido o Senhor, Ele então estará castigando duramente, fortemente o desobediente. E nós hoje, que temos a oportunidade de conhecer o nosso Deus vivo, de poder, um Deus em espírito, nós temos essa grande oportunidade, então vamos nos esforçar em obedecê-lo, porque o Senhor é fogo consumidor. Ele é amor, mas ele também é fogo. E se ele se enche de ira contra os infratores, então ele castigará. Mas nós, que estamos aqui, com todas as promessas que ele fez para nós, porque eu sei que ele fez promessas que vai nos abençoar, que vai nos proteger, que vai nos guardar e que vai nos ajudar a seguir em frente para ganhar a vida eterna. Ele vai nos ajudar para que nós possamos cumprir os seus mandamentos, para que possamos obedecê-lo. Nós não seremos como o povo antigo, porque hoje nós temos a ajuda do Espírito Santo e os dons que o Senhor deu para nós. E eles nos ajudam a tirar as nossas fraquezas da nossa carne. Ele nos ajuda, é o Espírito Santo. Ele tira as fraquezas da carne e nos ajuda a sermos fortes e nos ajuda a fazer e cumprir a vontade de Deus. E eu dou a honra e a glória ao meu Senhor. Eu agradeço, meu Senhor, por estar aqui com vocês. Eu agradeço, meu Senhor, porque vocês lá também, todos estarão assistindo, estarão nos vendo e desfrutarão das perguntas e respostas, desfrutarão da palavra do nosso Deus. Eu dou a honra e a glória ao nosso Deus. E agora, vamos começar. E vamos começar com as perguntas no dia de hoje. Sim. Bom dia, irmã Maria Luísa. Bem-vinda à Romênia. Irmã Maria Luísa, que o Senhor a abençoe. A igreja da Romênia, no dia de hoje, está vestida de festa com a sua presença aqui na Romênia. Nos sentimos muito privilegiados e muito abençoados e estar aqui diante da Apóstola de Deus, diante de seu instrumento, da parte de todos nós, da Igreja da Romênia, nessa nação. Lhes damos boas-vindas, tanto a senhora, como também aos que te acompanham no dia de hoje. E lhe dizemos que a apreciamos e a valorizamos e queremos com todo o coração. O Senhor, através da profecia, me prometeu que traria a senhora aqui na Romênia e para poder sempre estar feliz com essa grande bênção. E quero fazer uma pergunta baseada na Bíblia. Está em 2 de Timóteo,
2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Sim. Posso ler? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra de verdade. Irmã Maria Luísa, tenho o desejo que se nos pode explicar esse versículo e assim poder aprender o que significa ser aprovado por Deus. No verso 14, o apóstolo Paulo está fazendo uma série de recomendações ou sugestões para Timóteo. E entre as coisas que ele está admoestando ou dizendo para ele fazer, ele disse no 14, lembra-lhes isto. Lembra quem? A congregação que Timóteo estava dirigindo. Ele pregava e ele tinha uma congregação da qual ele era responsável. E o apóstolo Paulo disse, lembra-lhes isto, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Quer dizer que as discussões sobre as doutrinas deveriam ser evitadas e eles deveriam seguir em frente, buscando a perfeição, obedecendo o Senhor e fazendo o que era justo e reto. Era muito mais importante isso do que discutir as filosofias e teorias e todas essas questões. É por isso que ele disse, fala para eles seguirem em frente. E entre as coisas que ele aconselhou para Timóteo, no verso 15, ele disse, procura tu, Timóteo, te apresentar diligentemente diante de Deus, aprovado, como um homem que faz a vontade de Deus, como um homem que cumpre os mandamentos do Senhor, obedece todas as ordens, vive uma vida santa e reta diante de Deus, e é isso que significa ser aprovado, como quando alguém vai numa instituição, numa escola, num colégio, numa universidade, como vocês chamarem, e alguém faz perguntas para ver até onde chega o seu conhecimento, e você preenche o formulário, a prova, e depois dizem para você, sim, você aprovou, você foi aceito na instituição porque você foi aprovado, está sendo aceito, você sabe o que estará a fazer, você respondeu muito bem as perguntas, o questionário, é isso que significa aprovado. Então, nós, na nossa vida espiritual, temos de ser aprovados por Deus. Deus é quem fala por todos nós. E ele diz, Pedro, Joana, Paulinho foram aprovados. Eu aceito eles no meu reino porque eles fizeram a minha vontade. Eles cumpriram os meus mandamentos. Portanto, eu os aceito, eu os aprovo. É isso que significa este verso. A Bíblia tem muita terminologia antiga, arcaica, muitas palavras que não são mais usadas e é por isso que temos que usar o dicionário. Quando você não entender uma palavra, procura no dicionário e assim você vai aprender para que você não fique sem entender a palavra do Senhor.
Mas é que eu gosto demais desse vocabulário antigo, gosto demais, porque é lindo o vocabulário, o idioma que se usou faz uns 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás, a forma como se falava. Mas tudo bem, agradecemos ao Senhor que o idioma, como tudo, vai evoluindo e vão surgindo coisas novas. Mas é tão linda esta Bíblia, que existe desde 1960, se eu não estou errada, e tem algumas palavras difíceis de entender, mas o dicionário nos ajuda. Bem, irmão, muito obrigada pela sua pergunta. Vamos continuar? Bom dia, irmã Maria Luísa. Que o Senhor a abençoe. Bem-vinda aqui a Bucareste. Lhe transmitimos todo o amor, todo o carinho e apreciação. A valorizamos por tudo que tu nos dá e pelos sacrifícios que faz para o bem das nossas vidas espirituais. Testifico que é o cumprimento da promessa de Deus que a senhora nos visitaria aqui na Romênia. Desejo fazer-lhe uma pergunta num verso da Bíblia, em 1 de Samuel, capítulo 18, versículo 10. Aconteceu que no outro dia, um espírito mau da parte de Deus se apoderou de Saul, e ele delirava em casa. Davi tocava a harpa com sua mão, como nos outros dias, e Saul tinha uma lança na mão. Minha pergunta, irmã, é possível que em nossos dias, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, um servidor de Deus pode ser perturbado em algum momento de um espírito mau e também profetizar através do Espírito Santo? Primeiro, vamos esclarecer o assunto sobre Saul. Quando diz aqui que um espírito mau perturbava Saul, ele ainda não era um servidor de Deus. Até esse momento, Deus estava fazendo o chamado para ele. E depois, porque Saul teve muita inveja de Davi e perseguiu ele para matá-lo. Mas como Deus tinha dito que Saul seria o rei, Deus teve de perdoar e tolerar esses incidentes do que Saul queria fazer contra Davi, quer dizer, matá-lo. Mais para frente, quando nós estamos lendo e diz que Saul profetizou, é porque já houve esse chamado, e lá disse que Deus mudou o coração de Saul. E mudou o coração dele de tal forma, mudou o coração dele. Então Saul não era mais esse jovem normal do povo, mas ele era o rei. E quando Deus mudou o coração dele, isso significa que Deus o preparou. Ele sentiu que já era rei e governante e que ele estava sendo instrumento nas mãos de Deus. Por isso, nas outras leituras que se vêem, é por isso que tem de se ler a história muito detalhadamente, porque quando diz que ele profetizou, isto aconteceu como o sinal que Deus quis dar para Saul de ter sido chamado rei por Deus. O sinal que ele recebeu era que ele profetizasse como todos os profetas estavam profetizando, para mostrar ao povo e às testemunhas que Saul fora colocado por Deus e que ele devia ser respeitado e aceito. Mas mais para frente, segue a inveja, e ele, como rei, quis abusar também do seu poder
e continuava perseguindo Davi para tirar a vida dele por inveja. Ele fazia só por isso. Então, na sua pergunta do dia de hoje, perguntando se hoje é possível uma pessoa que tem o Espírito Santo e os dons, se é possível que ela possa fazer essas coisas de tentar matar uma outra pessoa. É isso que você perguntou, não é? De Sim. matar? De fazer maldade hoje, depois de ter o Espírito Santo? Sim, é isso. Bem, provavelmente. Provavelmente há pessoas fracas que podem se deixar confundir ou enganar do diabo, porque Deus, ele dá os dons espirituais para as pessoas com o intuito de mostrar que Deus está com cada um. E Deus dá os dons é para dizer para nós: eu estou com você, me segue. É aí então onde Ele nos dá os dons espirituais, mas nós ainda temos defeitos, fraquezas pecaminosas. Mas o Senhor faz isso porque nós estamos acreditando e queremos mudar. Então, Ele quer nos mostrar, nos dando esses dons, que Ele tem interesse em nos abençoar. E o meu dever é seguir em frente e mudar. E o que eu não consegui mudar, eu tenho que dizer para Deus: me ajuda a mudar, porque Tu estás mostrando para mim que existes e que queres me abençoar, então eu gostaria de seguir em frente. Mas se há uma outra pessoa que, pelo contrário, quando Deus lhe dá as coisas espirituais, lhe dá os dons, e mais para frente essa pessoa não quer se submeter, fazendo a vontade de Deus, então vem o diabo, coloca armadilhas, tentações diante dela e faz que essa pessoa fique desanimada, que ela perca a fé, que ela não obedeça a Deus, porque o diabo está mostrando para ela um caminho diferente. Então, essa pessoa, ela pode se enfraquecer e os dons que Deus tinha dado para ela não farão efeito nenhum. Pelo contrário, a ambição ou a desobediência dessa pessoa fará que ela obedeça ao diabo e que faça o que é errado, que continue nas suas fraquezas, ao invés de agradar a Deus. É por isso que nós estamos lutando constantemente, todos os dias. Nós, todos os dias, estamos lutando contra o inimigo, porque ele coloca todas essas armadilhas nas nossas vidas para enfraquecer a nossa fé, para que nós não agrademos a Deus. Então, nós lutamos, orando, pedindo a Deus que Ele nos dê fortaleza, que Ele nos dê poder, que Ele nos dê a força para continuar em frente. Nós dizemos: Senhor, me ajuda a mudar. Olha para as minhas fraquezas, Senhor. Me ajuda porque eu quero fazer a Tua vontade. Mas é impossível para mim. O inimigo veio e colocou muitas armadilhas na minha frente. Isso aconteceu com Saul. Saul se encheu de ambição, de ciúmes, de inveja contra Davi. E é por essa inveja que ele teve contra Davi, é por isso que Deus permitiu que o diabo viesse e possuísse ele para fazer maldades. É isso, e tomara que tenha ficado claro. Lhe agradeço. Bem, irmão. Que o Senhor abençoe. Bem, sim, irmã. Bom dia, irmã Maria Luísa. Estamos muito felizes porque no dia de hoje o Senhor concedeu-nos essa grandeza de tê-la aqui na Romênia. Damos uma cordial bem-vinda
tanto a você como a sua família. E a todos os que acompanham no dia de hoje tão especial. É uma honra e um privilégio estar diante da servidora de Deus. A amamos, a valorizamos por tudo que está fazendo por nós e pela inspiração e pela luz que você traz às nossas vidas. Com muito respeito, desejo fazer-lhe uma pergunta baseado na Bíblia, no Evangelho em Mateus, capítulo 9, versículo 11, 12 e 13. San Mateo? Mateo, Evangelho de Mateus. Mateus 9, versículos 11, 12 e 13. Permite-me ler? Quando viram isso, os fariseus perguntaram aos discípulos: por que come vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os enfermos. E depois aprendei o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício. Porque não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Minha pergunta é, irmã, baseado neste versículo 13 da Bíblia, onde o Senhor diz: e depois, aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Inspirada nesse versículo, desejo perguntar-lhe se uma pessoa nasce com o dom da misericórdia ou se não, agora podemos chegar a receber este sentimento de compaixão, sobretudo diante dos que sofrem, e assim sentir o impulso de ajudar ao próximo. Agradeço, irmã, por sua resposta. Que o Senhor continue a abençoá-la. Obrigada. A misericórdia, nós temos de praticá-la, tirá-la do nosso coração, porque a misericórdia é uma coisa que precisamos dar. Não é Deus quem dá para nós. Eu tenho que ser misericordioso. Ter misericórdia é ter paciência com alguém. Compaixão também, sentir compaixão pelos outros. Perdoar. Ignorar muitas irregularidades que possam fazer contra mim ou até que eu vejo. Ajudar as pessoas e fazer o bem. Se a pessoa está com fome, dar-lhe comida. Se a pessoa não tem o que vestir, não tem roupa, eu dou roupa para ela. E eu tento ajudá-la de uma ou outra forma para que a pessoa tenha o que ela precisa. É isso a misericórdia. E ter muita paciência. Aqui porque os fariseus, eles não tinham misericórdia. Os fariseus eram os mestres da lei. Então era entendido que eles ensinavam a lei de Moisés. Mas eles supostamente faziam orações compridas e faziam jejuns e mostravam para as pessoas que eles se sacrificavam por Deus. Porque fazer um jejum era um sacrifício. E por isso eles criticaram o Senhor.
quando ele esteve na casa dos cobradores de impostos e dos pecadores, que eram pessoas menosprezadas entre o povo não os valorizava. E esses fariseus criticaram, perguntando por que o seu mestre come com essas pessoas que não valem nada, porque eles são pecadores. Os cobradores de impostos são ladrões. Eles roubam das pessoas porque eles eram os que cobravam os impostos. Então, por que ele precisa? Porque Jesus tem que estar no meio dessas pessoas. E é por isso que o Senhor Jesus disse para eles, é que eu tenho misericórdia deles, desses pecadores, desses cobradores de impostos, e eu ensino para eles não roubarem das pessoas, e aos pecadores eu ensino para não fazerem maldade, para eles se afastarem do pecado, para eles agradarem a Deus. É isso que eu estou fazendo, o Senhor Jesus disse para eles. E ele também disse, que os que estão curados não precisam de médico. Por meio dessas palavras, o Senhor estava fazendo uma sátira contra os fariseus, porque os fariseus se achavam perfeitos, se achavam santos e perfeitos. E como eles não criam no Senhor, o Senhor por isso disse para eles: vocês são os que estão curados, não precisam de médicos, mas esses pecadores precisam sim que eu fale com eles do reino dos céus, para que eles possam mudar, para que eles também tenham a Deus e tenham a bênção e a salvação do Senhor. Era isso. Então, a misericórdia, nós temos que tirar de dentro do nosso coração, da nossa alma, e dar para todas as pessoas. Sejamos misericordiosos, tenhamos paciência, tenhamos amor, sintamos carinho, ajudemos as pessoas quando elas precisarem. É essa misericórdia. Obrigada. Pode seguir, irmã. Bom dia, irmã Maria Luísa. O Senhor a abençoe. Irmã, agradeço ao Senhor por essa grande promessa cumprida no dia de hoje, de estar na sua presença e também junto com essa grande família espiritual a que o Senhor me deu, o Senhor Jesus Cristo me deu. E por esse grande privilégio de estar na presença da Filha de Deus, Irmã Maria Luísa. Minha pergunta está na Bíblia, em Mateus, no capítulo 13, no versículo 33, 13:33. Mateus 13:33. Permite-me ler? Sim, Mateus 13:33. Isso. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo fique fermentado. Minha pergunta é, desse ponto de vista, como nós podemos ser esse fermento bom e assim esta parte espiritual crescer e assim, através de nosso exemplo, contagiar muitos mais que desejam conhecer este caminho maravilhoso. Bem, o fermento pode se interpretar de 2 formas: há fermento ruim e fermento bom. Quer dizer, na verdade, não é que o fermento é bom ou ruim. O fermento é simplesmente fermento.
Mas aqui está dizendo que uma mulher, ela misturou o fermento com a farinha para fazer pão, provavelmente, ou bolos. E o fermento faz as coisas crescer. Então faz a massa crescer, ela cresce. Se alguém quer usar o fermento para algo ruim, porque isto aqui é uma simbologia, é uma representação simbólica que o Senhor Jesus usou para falar sobre o Evangelho, para que as pessoas entendessem melhor. Então, ele dava exemplos. Aqui o exemplo é que se alguém usa o fermento para o que for ruim, para fazer uma coisa ruim, como o fermento faz as coisas crescerem, então quem faz o que é ruim faz que a maldade cresça, contamina os outros. Então, uma pessoa, nós poderíamos representá-la como um fermento ruim e poderíamos dizer, então, que se ela é um fermento ruim, ela deve estar fazendo fofocas, deve estar murmurando, criticando, falando mal dos outros, julgando os outros erradamente, caluniando, mentindo. Essa pessoa cria um alvoroço porque ela se enche de raivas, de brigas, então cria esses alvoroços. Então, nós poderemos classificá-la como um fermento ruim, porque com a sua forma de ser, contamina todos os que estão ao redor dela. Talvez seja a família dela no seu lar, ou no colégio, no trabalho. Onde essa pessoa estiver, ela vai contaminar os outros com a sua forma de ser. Então, é por isso que o Senhor disse, tomem cuidado, porque é melhor vocês serem bom fermento, quer dizer que façam o que é bom. Consideremos que nós somos o bom fermento, e nós estamos aqui tentando ser perfeitos, santos e retos diante de Deus, e que nós estamos aqui desejando nos amar uns aos outros e fazer o bem para os outros. Então, aí nós seríamos bom fermento, porque o bom fermento faz coisas boas crescerem. Então, por isso que o Senhor Jesus disse aqui que o reino dos céus, quer dizer, o Evangelho do Senhor, é um bom fermento, e diz que o reino dos céus era semelhante a uma mulher que tomou fermento para fazer o que é bom, e ela escondeu em 3 medidas de farinha esse fermento, e disso saiu milhares de pães, milhares de bolos. Assim é o Evangelho do Senhor, quando nós somos bom fermento. Porque se você falar para alguém da sua família, você diz para eles, Deus existe. Eu conheci uma igreja onde Deus fala, e Deus falou comigo. Seu parente, então, vai ouvi-lo e vai dizer, eu também quero viver essa experiência. Provavelmente, ele também irá viver essa experiência e ele vai dizer para uma outra pessoa, e essa outra pessoa para outra pessoa, até se criar uma rede. Se cria uma rede com essa notícia. E todos começam a receber essa informação de que Deus fala naquela igreja, Ele está lá naquela igreja. E é por isso que é importante que vocês falem de Deus no meio das suas famílias, no meio dos seus trabalhos, no meio do seu colégio, da escola, da faculdade, universidade, microempresa, empresa onde você estiver, no meio também do trabalho, no campo, com a terra. Falem sobre Deus, porque as pessoas que ouvirão vocês vão pensar, eu quero também. E onde você vai e receber essa experiência, eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus fale comigo.
porque você será esse bom fermento. E assim é como começa a crescer o povo do Senhor, a igreja. Aqui, por exemplo, aqui na Romênia, a primeira que conheceu a palavra do Senhor é a irmã. Ela conheceu primeiro. E ela veio aqui para a Romênia com esse bom fermento, falar para todos vocês e evangelizá-los e pregar para vocês. E são estes os resultados desse bom fermento que faz as coisas crescerem. É esse o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo fique fermentado e cresceu. Glória ao Senhor! Essa forma, por meio de símbolos e ilustrações, que o Senhor fala conosco sobre a sua palavra para que nós possamos entender. Agradecemos ao Senhor. Muito obrigada, irmãos e irmãs. Deus abençoe. Eu estou muito feliz do Senhor ter me permitido vir finalmente vê-los e visitá-los. Tomara que esta não seja nem a única nem a última vez, mas a primeira de muitas. Tomara. E que o meu Senhor abençoe todos grandemente, porque o Senhor esses dias prometeu que aqui as pessoas da Romênia, eu estou falando com as pessoas da Romênia, que Ele daria para vocês milagres e sinais, que Ele estaria dando bênçãos, muitos milagres e sinais para os irmãos da Romênia. E muitas bênçãos e prosperidade. Também haverá crescimento das almas e muitas pessoas estarão chegando. E esse lugar aqui ficará pequeno em pouco tempo. Então, se preparem, porque o Senhor dará para vocês dons espirituais, para muitos de vocês, trabalho para muitos. E o Senhor dará responsabilidades para que vocês trabalhem para o Senhor e ganhem muitas almas para o reino dos céus. E os que estão doentes, o Senhor estará os libertando, os curando. Aos que estão tristes e afligidos, o Senhor dará alegria e felicidade. Aos que sentem inseguranças e frustrações e depressões, o Senhor os limpará e tirará tudo isso de vocês. E alguns estarão recebendo na sua parte financeira, o Senhor estará providenciando dinheiros. O Senhor estará abençoando vocês especialmente de todas essas formas. Os irmãos de lá não fiquem com ciúmes, porque também virão bênçãos para vocês. Vamos orar ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. E vocês peçam ao Senhor o seu desejo, o seu anseio, a sua petição que vocês tiverem. E vocês verão como o Senhor muito em breve estará lhes concedendo essas coisas. O Senhor estará lhes guiando, lhes ensinando, vai lhes ensinar sobre os seus caminhos. Então vamos orar. Santo Pai, Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Pai, Deus de Abraão, Deus de Jacó e de Isaque, Deus poderoso que andou com Moisés, Senhor, nós clamamos a Ti, nós pedimos a Ti, neste momento, e Te agradecemos por nos dar a oportunidade de estarmos reunidos, falando sobre Ti e meditando na Tua formosa palavra. Nós nos deleitamos a cada vez que nós lemos a Tua palavra.
Nós nos deleitamos quando conseguimos ouvir as tuas promessas, as bênçãos que tens para todos nós. Senhor, nos ajuda a nos afirmar, a sermos firmes e ter certeza e ter convicção, ter essa certeza, Senhor, nestes teus caminhos, porque nós queremos ganhar a vida eterna. Abençoa esta nação, abençoa os irmãos e as irmãs que tiveram a oportunidade de ouvir a tua palavra verdadeira, de experimentar o Espírito Santo nos seus corações. Senhor, abençoa este grupo. E também eu te peço bênçãos para todos os irmãos e as irmãs e todas as pessoas que no vídeo estarão nos vendo em diferentes lugares do mundo. Eu te peço por todos eles, porque eles também precisam de ti. Eles também estão pedindo e clamando a ti, porque alguns deles estão doentes e alguns outros têm os seus parentes doentes na cama ou no hospital. Senhor, eles também têm desejos nos seus corações e petições. Senhor, tu cumpre para todos com a tua bênção e estende a tua mão poderosa e impõe as mãos na cabeça de todos eles, Senhor. Lhes dá curas, faz milagres e sinais e prospera todos eles e abençoa eles. Prospera eles nos seus caminhos e tira as armadilhas do inimigo e destrói a obra do maligno e nos ajuda a te servir, nos ajuda a seguir em frente. Senhor, nós estamos na tua presença. O teu Espírito Santo desça com poder sobre cada coração, cada vida e abençoa, meu Senhor, cura e liberta, e quebra as correntes, quebra as ataduras, as correntes, e destrói o mal, e confiem porque eu estarei os abençoando grandemente. E darei para vocês o triunfo e a vitória. Estarei lhes dando abundância de bens materiais. Estarei os abençoando com essas coisas e também lhes darei o espiritual. Dons espirituais se vêm para muitas mudanças de vida eu estou realizando e limpando corações e mudando os corações de muitos e tirando as amarguras, as tristezas, a desolação das almas. Eu estou fortalecendo muitas vidas, muitos corações. Eu estou quebrando as correntes, eu estou destruindo as correntes e as ataduras e tirando as armadilhas do inimigo, porque o inimigo tem inveja dessa nação, tem inveja desse povo, tem inveja e ele quer os escravizar, os manter escravizados, mas eu os abençoarei e os enviarei a pregar e a falar da minha palavra e do meu poder. E eu darei para vocês poder, darei para vocês dons, e o triunfo será com vocês em todos os momentos. E eu mudarei a forma de pensar de muitos, e me servirão porque eu chamei para isso, eu os busquei para me servirem, e eu estarei abençoando todos, e aqueles que estão na distância, que estão me vendo de longe, que estão me ouvindo desde longe, eu também os abençoarei, lhes darei dons, estarei distribuindo triunfos para cada um, e vocês me seguirão e terão poder, e terão inteligência para falar e para pregar, para ensinar os meus caminhos, e serão felizes,
porque a felicidade eu estarei dando para todos os que me seguem. Sigam em frente, sejam corajosos, porque a bênção chegou para todos. Confiem. Obrigada, Santo Pai. Obrigada, Pai Celestial. Obrigada no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Senhor. Te agradecemos, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Pastor dos Pastores, Divino Companheiro do Caminho. Te agradecemos, Senhor. Os louvores sejam para ti, a honra e a glória sejam para ti, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. A glória e a honra sejam para o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao meu Deus. Muito obrigada, queridos irmãos e irmãs. Eu agradeço vocês. O meu coração está com vocês. Que o Senhor abençoe vocês. E nós agradecemos o Senhor também pelas suas promessas que Ele fez para todos vocês, para os irmãos que estão lá atrás da câmera. Também virão bênçãos para todos. Agradeço ao Rei. Que Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. Com todo o meu coração. Com todo o meu coração amo vocês. Amo vocês. Deus abençoe.